Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Você é muito bem-vindo a este canal que nos acompanha todas as semanas para mais um estudo da nossa Escola Dominical e do segundo trimestre do ano de 2020, a Igreja Eleita está baseado na Epístola aos Efésios. Gostando, curta e compartilhe e divulgue este canal. Bem-vindo e vamos juntos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus e certamente servirá de subsídio para você, aluno, para você, professor, que estará ministrando a escola dominical. Essa lição de hoje, ela traz um assunto assaz interessante, que é a iluminação espiritual do crente. E o nosso texto áureo, que é a base, o texto de ouro, o centro de onde estará correndo a nossa lição, está na carta aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui o texto bíblico está também no capítulo 1, versículos 15 até o 23. Para que possamos entender os primeiros versículos deste capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nós encontramos, como já estudamos nas lições anteriores, um cântico do apóstolo Paulo. E agora, do versículo 15 ao 23, nós vemos uma oração. E hoje nós estaremos adentrando então no que ele diz a respeito da oração. Primeiramente, para que possamos entender o curso, o que virá pela frente, faz-nos fazer aqui a menção sobre sabedoria e sobre o conhecimento, essa revelação do Espírito. Primeiramente, o texto aqui ele traz a letra minúscula, essa palavra Espírito em minúsculo. Isso mostra que é o Espírito do homem. Então, mas quem é que ministra no Espírito do homem? É o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, Ele que atua em nós, e em nós é manifesta a sabedoria divina e também a revelação, que é o conhecimento. A Bíblia, ela foi escrita, por assim dizer, o seu autor, como já vimos no nosso querido pastor de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, no manual da escola dominical, ele traz esse ensinamento, num dos seus livros, das suas obras, dizendo o seguinte, que o autor da Bíblia é Deus. O centro da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. E o seu escritor e intérprete é o Espírito Santo de Deus, a Trindade Divina no contexto da palavra. Assim, a palavra da sabedoria é uma palavra que é uma inspiração, o dom da sabedoria, na verdade, é uma inspiração divina, é um dom do Espírito Santo que é conferido àqueles envolvidos na obra, é um dom necessário, fundamental ao pastor, no momento de aconselhamento, no momento de administração. Então ele recebe a palavra da sabedoria para dar direção, para dar o norte nas situações que lhe são apresentadas concernente à igreja, concernente a decisões ministeriais. E também essa revelação, ela tem a ver com o conhecimento, uma vez que o Espírito Santo, ele é o autor, foi ele que inspirou os escritores da Bíblia Sagrada, ele também é o seu intérprete,
E eu costumo sempre dizer que a Bíblia explica a Bíblia e a Bíblia interpreta a Bíblia. Porém, nesta questão é o Espírito Santo que age para trazer as interpretações e as colocações bíblicas dentro de uma linha ortodoxa, dentro de uma linha doutrinária firme, para que não haja heresias. Aqui nós encontramos nesta lição de hoje pelo menos 3 tópicos. O primeiro fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Depois nós encontramos a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E por fim, para completar o ensinamento, nós encontramos Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aqui neste primeiro ponto, nós podemos já entender uma das colocações do escritor. Ele coloca que nós recebemos ele na oração, nos versículos 3 aqui ao 14 é o cântico, e depois ele entra com a sua oração a partir do versículo 15 até o 23. Pois bem, e quando ele faz aqui esta oração, ele já apresenta, nós vemos aqui alguns pontos que é apresentado, que seria para que os crentes, ele orando para que os crentes lá de Éfeso pudessem entender, compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, também as riquezas da herança e por fim a grandeza do poder de Deus. A esperança da chamada, as riquezas da herança e por fim a grandeza do poder de Deus. A esperança desta chamada, nós vemos que Deus, Ele nos chamou. A Bíblia diz que o Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor, e recebemos do Senhor um chamamento através da pregação da palavra, através da exposição do Evangelho. Então o Espírito Santo operou na vida do crente. Primeiramente, a Bíblia diz que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo ele entra em contato com o coração pecador, e ali ele começa então a mostrar, à medida que a palavra vai sendo ministrada, o Espírito Santo vai trabalhando no coração e mostrando para a pessoa a necessidade de um Salvador. Aí vem a fé, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E ouvindo pela palavra de Deus, o Espírito Santo, ele age no coração do homem, e aí o homem entra então com o seu livre arbítrio em receber ou não o chamado à voz do Espírito Santo, e a ela dar crédito e a ela atender e obedecer este chamado para ser salvo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos a esperança da vocação, um Deus que chamou, um Deus que ele tem um serviço de santificação para nós, e é um Deus também que nos garante, nos proporciona uma participação gloriosa para o futuro. Então nós temos aqui uma chamada que o Senhor ele nos propõe, como o Senhor disse para Israel. Lá em Isaías, no capítulo, salvo engano, 41, versículo 26, salvo engano, nós encontramos ali o Senhor fazendo uma palavra no livro do profeta Isaías, é um chamamento. O que viria, esse texto é apontando para o Senhor Jesus Cristo, para a salvação que hoje nós recebemos. E eu quero, então, para não incorrer em erro, eu gostaria de fazer
a menção deste texto sagrado. Glórias a Deus. Nós encontramos no livro do profeta Isaías a seguinte expressão. No capítulo 43. Diz assim, versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aqui o Senhor estava mostrando o que viria pela frente, o que Ele estaria fazendo no futuro com a nação de Israel e também com aqueles que viessem a crer no nosso Senhor Jesus Cristo, como é o caso da igreja atual. E agora, no capítulo 8 da carta aos Hebreus, nós encontramos a seguinte expressão, a materialização de Isaías, capítulo 43 e versículo 25, que diz, versículo 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, aqui nós vemos aquilo que o Senhor disse através do profeta Isaías no passado. Nós vemos agora o escritor aos Hebreus trazendo a realidade do presente. Então, dentro deste ponto, aqui nós encontramos a grandeza, a riqueza, a esperança da nossa vocação, é a certeza do perdão dos nossos pecados e aponta para o futuro, para a riqueza da glória da herança. Por quê? Se nós levarmos uma vida hoje nessa esperança da nossa chamada, nós também vamos desfrutar das riquezas da sua glória, e as riquezas desta glória nós já recebemos por antecipação uma parte aqui nesta vida. Nós já recebemos da riqueza da glória do Senhor. Aqui o escritor ele traz e mostra que a riqueza da sua glória, o que nós podemos entender e colocar como riqueza. A riqueza é o perdão dos nossos pecados, aqueles pecados cometidos no tempo da ignorância, dos quais aqueles que se rendem a Cristo, o Senhor a eles diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Assim, recebemos já aqui nesta vida o começo, a riqueza da glória desta herança. Nós estamos aqui, mas a nossa visão é para o futuro, a nossa esperança é para o futuro, mas no presente nós já desfrutamos desta grandeza de Deus. Daí o Senhor tratar a sua igreja como os seus santos, e não somente isso, mas também como filhos. O Senhor nos chama e nos trata como filhos, ou seja, recebemos agora em razão da nossa fé, da nossa crença no Senhor Jesus, recebemos por Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, a adoção de filhos. Então já não somos mais forasteiros, já não somos mais, por assim dizer, indigentes nesta vida, neste mundo tenebroso, mas somos chamados de filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. E não somente isso, mas também recebemos as bênçãos do porvir. Elas também nós recebemos também em parte as bênçãos do porvir aqui nesta terra. Alguém pode perguntar, mas pastor, como é que eu já recebo nesta vida a antecipação desta herança? Primeiro, para que você receba uma herança, você precisa estar na condição de herdeiros,
aí você passa a receber a herança. No caso, nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, nós, como filhos, fomos elevados à condição de herdeiros, de herdar juntamente com Cristo. E o apóstolo aqui escreveu, aqui o escritor aos Hebreus, ele traz bastante um ensinamento bastante profundo neste respeito, a respeito da herança, a respeito do herdeiro. Pois bem, nós recebemos um nome. Quando nós falamos já na lição passada, que a pessoa, quando ele recebe, segundo Paulo ele apresenta com base, dá um fundamento legal no direito romano, a pessoa passa a ter direito ao nome do adotante, e não somente ao nome, ele passa a receber também o direito aos bens da terra, e não somente aos bens, mas passa a ter direito ao selo da família, e este selo é o Espírito Santo que já atua e já opera em nossas vidas, e através do Espírito Santo em nossas vidas, então nós começamos a exercer a herança, a antecipação, desta herança e a participação da riqueza espiritual que nos aguarda para o futuro, quando o Senhor nos arrebatar e ali estivermos com Ele. Assim, nós podemos entender esta primeira parte desta lição, que basicamente ficamos aqui no tópico primeiro, mostrando aqui a esperança da vocação e as riquezas da sua glória. Você tem esperança, você é participante das riquezas da glória através do Espírito Santo que em você opera. Até o próximo vídeo, onde estaremos dando continuidade nesta palavra. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.